Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 7º episódio do Mandela Pod. E esse episódio a gente vai falar sobre literatura negra afetiva, de cura. E nada melhor do que trazer um convidado escritor que já escreve por esse viés, não é mesmo? No 7º episódio do Mandela Pod, eu trouxe aqui o professor, escritor, produtor de conteúdo e muito mais. E meu amigo Ricardo Jarrey. Ricardo, uma honra falar com você. Seja muito bem-vindo ao Mandela Pod. Eu estou muito feliz em te receber, porque a gente tem uma história juntos de muitos anos. A gente trabalha junto, a gente já trabalhou junto, voltou a trabalhar junto. O destino sempre coloca a gente perto do outro, né? E eu estou muito feliz em te receber, então seja bem-vindo ao Mandela Pod. Luísa, queria agradecer esse convite, mas não agradecer a você, agradecer a doutora Edialeda Salgado, porque nessa rua aqui, na Praia do Flamengo, né, ela nos juntou. Não sei se você lembra disso. Lembro, Foi quando claro. ela nos apresentou, porque eu já militava com a sua mãe, Cristina, né? Sim. E a gente se conheceu no apartamento dela aqui, né, quando a gente foi pegar fantasia para desfilar juntos, e ela disse que era importante a gente ficar junto, a gente ficar perto, né? Então, agradecer aos que vieram antes, aos nossos mais velhos, né? Porque a nossa conexão, as pessoas falam muito do afeto preto, né? Sim. Mas o afeto preto, quando ele vem de um lugar ancestral, ele vem de uma outra pegada, né? Porque sua mãe, Cristina Ramos, doutora Edialeda, tia Nancy, né, Creuseli, passaram por muitas coisas antes para que a gente estivesse aqui nesse espaço hoje, para que eu pudesse ser um escritor e para que você pudesse ter essa potência. Então, eu agradeço a elas, pela potência delas e pela visão que elas tiveram a nos juntar. Gente, é visão, né? Isso é ancestralidade, né, não? E assim, é tão significativo você estar aqui, você tá aqui como escritor, né? Uma pessoa que tem 3 livros aí lindos e que estão nas salas de aula, Sim. né? Curando e trazendo afeto a crianças e às nossas crianças interiores Uhum. também, né? Então, assim, antes, né? Eu queria que você se apresentasse assim, tipo, Ricardo por Ricardo. Quem é Ricardo Jarrey? Ricardo é um menino crescido que ousou escrever, é um menino que ousou criar um futuro conectado ao passado, né? É um menino que está se descobrindo ainda e que está no desenho de uma infância que foi perdida, né? De uma infância negada, porque a criança preta, no passado, no presente e ainda hoje, tem essa infância negada. Então, enquanto professor, enquanto homem preto, enquanto escritor, eu estou no processo de formação, né? E é um processo muito voltado para o direito ao erro, o direito ao não estar dentro do padrão, né? O Nego Bispo ele fala do a alegria dele de ser não colonizado, né? A alegria dele de não estar no padrão, de não desenhar e dançar a música conforme o padrão. É um pouco isso que eu tenho buscado, sabe, Luísa? Sim. Porque tentaram adoecer muito esse Ricardo, né? Colocar ele em algumas caixinhas, né? A caixinha é do homem preto potente, que não erra, que nunca fica doente, que não tem dificuldades. Não, mas eu acho que isso adoece os outros, né? Se vocês verem um Ricardo que tem uma identidade impossível de ser vivida, vocês vão acabar querendo reproduzir isso. E aí, trazendo Fanon, né? A gente falando da perspectiva desse modelo branco, eu não quero ser um modelo branco. Então, o Ricardo, ele quer se aproximar de Nego Bispo, de Conceição Evaristo, ele quer se aproximar de Seu Angotimé, de Seu Elias. Elias, né? O Ricardo, ele quer se aproximar de pessoas pretas que construíram a nossa história. Então, me reconheço como menino ainda. Ai, que lindo. Um menino que está se redescobrindo, seria isso? Eu acho que é um menino que tá. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, Luísa? Que a gente foi criado para ser homens que não choram, Sim. homens que não sentem, homens que não trocam afeto. Hoje, por exemplo, eu tô com uma bata africana que parece um vestido, né? A primeira vez que eu usei essa bata, eu me senti muito mal. Hoje não, eu já tô de boa, tipo, como se eu tivesse de calça jeans e de camisa. Mas é um processo, É. sabe, sobre o nosso corpo.
o corpo do homem preto foi muito docilizado. E a minha literatura, ela procura tirar esse lugar da dor e trazer esse lugar do caminho, sabe? Não da potência. Porque a potência, a gente vai até atingir ao longo Sim. da caminhada, mas a potência ela não tem que ser o objetivo central. Ela tem que ser ao longo do percurso. E ali você não perde sua conexão com quem veio antes. A potência por potência, ela é um processo individual. Mas quando você vai caminhando, como a gente vem caminhando e se encontrando ao longo da vida, a Sim. gente vai trazendo um ao outro, invertendo papéis, se cuidando, né? E sabendo que essa literatura que está aqui presente hoje, que é uma literatura preta, periférica, né? É uma literatura que vem desse lugar de uma infância de reaproximação, sabe? Ai, que lindo. Aí eu queria que você falasse já assim de como surgiu a Adebume, assim, que foi o seu primeiro, né? O seu primeiro livro publicado, que eu falo publicado porque eu sei que você escreve, você espirra, você escreve. Eu sei que você deve ter uns, vou chutar aqui, uns 50 escritos, Tem, assim. tem. Porque você é um escritor que produz Uhum. bastante, mas o seu primeiro livro publicado foi a Adebume. E como que surgiu, assim, a ideia, a concepção? Assim, eu já escrevia textos acadêmicos, né, a gente já tinha até trocado sobre isso, Sim. né, a gente já fui mas escrever para a infância é uma outra perspectiva. E escrever para a infância preta é um processo totalmente diferente, né. E aí, lá em 2018, 17, eu já em sala de aula, ainda como professor, eu escrevi essa história. Porque, eu sentia muita dificuldade de ensinar alguns conceitos. Sim. Aí as pessoas podem olhar assim: "Pô, Ricardo, você é uma das referências, né, nessa área de educação das relações étnico-raciais e diz que tem dificuldade". Digo. E eu digo para você também, que é especialista, que tem anos de prática, reavalie algumas questões que você faz também e tente encontrar suas dificuldades, porque o foco da educação das relações étnico-raciais tem que ser o aluno. O Exatamente. estudante, a criança, e não você. Então, Perfeito. não adianta eu achar que eu estava dando aula corretamente, como muitas das vezes a gente faz, reproduzindo formas de ensinar, e aí eu ensinava sobre quilombo, achava que estava maravilhoso, né, que todo Aham. mundo estava Pra ensinando. você, né? É isso, pra mim. Ensinava sobre diáspora, as crianças faziam assim: "Aham". E aí a gente tinha um momento, né, de conversar. Eu gostava muito de participar do recreio das crianças. Hã. Participar é estar junto, comendo junto, conversando junto. E aí eu perguntei pra eles: "Mas o que é quilombo?". "Não sei". "O que é diáspora?". "Não sei". Aí vem aquela criança, sempre tem aquela criança mais, Aham. empoderada, né, mas que sabe que a gente tem uma outra relação com eles, fala: "Ah, professor, tu fala essas coisas aí, a gente não entende nada mesmo, mas a gente sabe que você gosta de falar e a gente finge que a gente aprende". E aí, nesse dia, eu entendi que não bastava ser um militante para educação antirracista, que eu precisava rever as minhas técnicas, né. E aí nisso, Luísa, eu criei a Debume. A Debume surgiu desse lugar, de criar uma personagem, né, que é uma personagem negra, que eu não queria que fosse uma personagem negra tão retinta, Sim. porque eu queria também abranger, né, essa diversidade das peles negras, Aham. né, e o cabelo também eu inspirei em algumas alunas, né, e uma personagem que surge de um lugar, de cura e de cuidado. E aí escrevi a história, contei para os meus alunos, a primeira versão, já assim, né, eu sou emocionado, né, acabei de contar a história, e chorei. Aí as crianças: "Ai, tia, que história chata. Nossa, muito chata". Aí eu: "Pô, gente, eu me dediquei, virei noite, pesquisei". Luísa, eu li um livro sobre cultura banto, assim, ó, dessa grossura, de verdade, de Eu verdade. Eu li acredito. coisa em inglês para escrever esse livro. Eu E acredito. aí, beleza, as crianças odiaram o livro. Aí eu: "Caraca, e agora?". Aí eu pensei: "É isso, eles têm o direito de odiar, têm o Sim. direito de não gostar". Sentamos em roda, e aí eles foram os meus primeiros revisores, né. Aham. Destruíram o livro ali: "Não, mas essa personagem precisa disso, essa história aqui tá essa parte tá". Ah, eu: "Beleza". Aí refiz a história, mostrei a segunda vez, aí eles: "Tá, a gente já consegue entender, mas pode melhorar". Aí eu: "Beleza, pode melhorar o quê?". Aí eles foram me dizendo o que tinha que melhorar, e a terceira versão foi a terceira versão que a gente aprovou, né, e que a gente apresentou para a escola, e ficou um tempão eu contando essa história sem ser um livro, né. Ah, E a cada sim. contação, com cada turma, a história ia se moldando, se amadurecendo, então é uma história que ficou um tempo guardada, né. Ela só Olha. foi, lançada um tempo depois. E é uma história, Luísa, que vai ser revista, tá. Ah, vai a Adebume também? Vai, vai. Ah. Eu agora tenho o meu selo editorial,
né? Que é o selo AIA. Ah, meu pai, desculpa. É um selo de literatura africana, afro-brasileira e indígena, né? Em que nós vamos lançar apenas livros de literatura infantil. Muito bom. E tô revendo o livro, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse processo de rever as nossas histórias, porque tem algumas ilustrações que eu já quero tirar, Uhum. tem parte do texto que eu já quero mudar, porque a gente muda Sim, com o andar da história, né? E aí eu vi uma ilustração aqui que eu falei, putz, não tenho necessidade de manter essa ilustração, entendi. né? Para a história faz sentido, mas será que para criança preta faz sentido? E Hum, aí é uma ilustração, essa aqui, abrindo a página certinha já, ó, olha. dela acorrentada entrando pro navio, né? E aí, assim, é importante a gente demonstrar esse movimento, mas eu fiquei pensando, será que o gatilho não é maior que a possibilidade de potência, né? Então, Uhum. se eu convido você a se revisar enquanto educador, eu preciso me revisar enquanto escritor, né? Sim. Então, e falar sobre isso é continuar acreditando que o erro é uma possibilidade de potência. E ser coerente com esse Ricardo menino, sabe? Então a Debum vai ter uma versão totalmente repaginada, sabe? E vamos ter a Debum 2, A Debumi 2. Vai ser a a continuação, porque continuação. uma coisa vai ser a segunda versão, que você vai tirar algumas Isso, vai coisas, ser a tá? Debum nova. Segunda, tá. E a próxima vai ser a Debumi Isso. 2. A Debum 1, né? Que vou ter até um subtítulo pra ela que eu não posso falar ainda, mas vai ter um subtítulo e tal. Uhum. Ela vai ter toda uma mudança, vai ser toda pensada mais pra escola e numa literatura muito voltada pra cura, né? Sim, Como ela já é. sim. E vai ter essa mudança toda. E a Debum 2 é uma continuação, é uma continuação. E foi muito estranho nas escolas, Luísa, porque as crianças já tinham o projeto para a Debum 2, né? Já, Eu já tinha. né? Acredita que até a Alice Maim também já deve saber o que, que a Alice, que a Debum vai passar, né? Que as crianças já falavam para mim o que queria que acontecesse com a Debum, né? E aí eu demorei a escrever a continuação por conta disso. Sim. Porque havia muita interferência. Crianças, professores, amigos. Não, mas a Debume tem que casar. Aí eu, gente, mas eu acho que a Debume não funciona muito com essa ideia de casamento e tal. É um matriarcado. Ela não Sim. depende do casamento para ter uma coroa. Então. E as pessoas sonhando com o casamento de Adebume, né? Muito nessa expectativa de trazer para os contos africanos, afro-brasileiros, né, e periféricos a narrativa das histórias europeias, né? Sim. E aí é uma luta que a gente tem, né? De que ela precisa de um príncipe pra salvá-la, né? Não, Precisa de. Não, ela não precisa, vai ter alguém né? para salvar a Debume. Ah, vai. Vai. Você já tá dando Mas spoiler. não vai ser um homem. Vai ser uma criança. Eu Ah, acho que as crianças, elas são o segredo para a gente reconstruir esse mundo, né? E para sim. a gente encontrar as soluções. As crianças e os mais velhos, né? E quem salva a Debume é uma criança na história. E vai ser lançado esse ano? Vai. Na Bienal já vai estar lançado já. Cara, que Na massa. Bienal já vai estar com o livro já em processo, já tô com o livro em processo de fazer as mudanças. A Debume 2 já vai estar. Quando for o podcast for ao ar, já vai estar Já. quente já. O pessoal vai Já. estar com ele na mão, assim. Que massa. E provavelmente vai ter a Debume 3. Ah, porque são tantas histórias, né, São. que você também ouve, que as crianças e adultos gostariam que tivesse, que dá para ter debum até 10, né? Dá. Porque existe aí uma. E isso é muito legal, né? Quando a pessoa entra tanto na história a ponto de querer mudar um final, Sim. a ponto de querer que tenha outro personagem. Isso quer dizer que. Eu lembro, a Chimamanda falou uma vez Uhum. isso. Ela fala, gente, os meus romances, as pessoas me param na rua para falar que não concordo. Deveria ser assim assado. Ela falou, eu adoro esse movimento. Ela fala isso, né, Chimamanda? Eu adoro esse movimento porque isso quer dizer que a pessoa realmente entendeu o sentido da escrita, É. da minha escrita, né? Que é uma escrita coletiva. Que ela acaba se tornando coletiva. Ela fala mais ou menos isso. Eu não sou mais o autor de A Debume, né? Você vai nas Não é. escolas, você vai nas rodas de conversa, as pessoas têm tudo planejado para ela, assim. E eu acho que isso é muito importante. Você vê que uma personagem, ela conseguiu fazer parte da rotina. E o mais importante é quando as meninas pretas falam: tio, eu sou a Debume. Ah, E aí a coroa surge, né, Luísa? Porque até eu fico um pouco emocionado, né, de falar sobre isso, mas a gente não teve o direito de saber de quem a gente veio, né? Quem são os meus tataravós, os meus bisavós eu consegui identificar com a ajuda da minha mãe. Descobri que meus bisavós, meu bisavô era estivador,
e a outra a minha bisavó era costureira, né? Uhum. E fui sabendo da história, minha mãe contando que ela sentava no Porto do Rio com o meu bisavô, que era estivador, né, para observar ele trabalhando, que ele vivia na Pedra do Sal, que eles foram expulsos para Rocha Miranda por conta do processo do bota abaixo, né, e do Olha, processo de embranquecimento. E aí eu fiquei muito emocionado porque a nossa vida retrata muito a história do Brasil. sim. A gente estudava isso enquanto até como intelectual preto, mas se eu não conversasse com a minha mãe, eu nunca saberia que meu corpo coletivo foi transformado por esse processo de violência. E aí, poder ser rei e poder ser rainha é algo que a gente não tem coragem, né, às Não. vezes, porque o padrão de rei e rainha é o padrão europeu, é o padrão branco, é um padrão muito distante da nossa realidade, né? E quando eu construí essa coroa, foi para poder ocupar esse lugar de rei. E ocupar um lugar não é ocupar um lugar de poder, Uhum. mas é ocupar um lugar no imaginário das crianças. Delas poderem ver um homem de dread, gordinho, baixinho, sabe, de barba, com uma coroa. E ontem eu estava com umas crianças, né? Estou sempre. Eles só me chamam de rei agora. Ai, Rei, 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 rei. E fala, você parece com meu pai. que Não, lindo. então, o que que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um processo de cura coletiva, né? Da criança poder olhar para o pai dela e ver nele um rei, sabe? Então, eu acho que é mais que contar a história. Eu acho que é a gente criar vínculos, sabe? Afetivos. Vínculos e transformações. É, De porque é isso o que você falou no começo, né, de que você não trabalha a potência diretamente, trabalha a caminhada para. isso. E essa caminhada, para essa geração, é uma caminhada mais rápida, Sim, porque você agora, você se coloca enquanto a realeza. sim. As crianças, hoje, Sa- elas já Mas pra sabem. gente é mais difícil. Porque a nossa construção enquanto estudantes, a gente não teve um Ricardo que tivesse trouxesse uma história de potência para gente. Uhum, Nós não tivemos professores. Eu acho também que você é o professor que você gostaria de ter tido. sim. Eu fui, enquanto estive em sala, com as crianças diretamente lidando, a professora que eu gostaria de ter tido. Uhum, Eu sempre prezei para que os meus alunos fossem felizes. Porque a escola tem que ser um lugar de felicidade, sim, né? E a gente sabe que a escola tem o poder também de adoecer. tem. E o trabalho que você faz é o trabalho de cura nesse sentido, porque a cura, ela também precisa partir de pessoas que já estejam nesse processo, porque não Uhum, adianta você querer propor a cura se você não tiver isso. nesse processo de cura que para nós pessoas negras é um processo. E aí eu queria que você falasse também, falando de cura, sobre o Dindo, que veio Ah. depois da Debume, que também eu sei que vem de uma história de cura, né? O Dindo, né, é um livro que eu tenho muita dificuldade de falar, porque, para quem não sabe, eu fiquei viúvo recentemente, né, de um relacionamento de 12 anos, e eu acho que é importante a gente falar de que existe um projeto, né, de necropolítica dos corpos pretos, né, e é um projeto que vai em muitas dimensões. E não só através da política da bala, né, que impede várias crianças de estar na escola, de estar nos seus espaços de lazer, de estar com seus familiares, mas também através da saúde mental. Então, eu não tenho vergonha de dizer que meu esposo foi suicidado pelo sistema, né? E lidar com isso enquanto pessoa preta é extremamente importante, porque a gente precisa transformar essa estratégia de adoecimento numa estratégia de cura. É um pouco da estratégia quilombola, né? Vão nos chicotear, vão nos bater, vocês são violentos, mas a gente vai responder com a fuga, com a organização, com a tecnologia, com a inteligência e com a religião. E aí, desse lugar de dor surgiu Dindo, né? No meu segundo dia de luto, eu escrevi essa história e que fala muito sobre esse lugar, né, do homem preto que cuida, que cura, da relação de padrinhos e afilhados, de mostrar uma beleza que não é uma beleza padronizada, né? É um corpo que não é um corpo da estética,
é um homem preto não retinto, de tatuagem, né? É uma criança que está descobrindo o Black Power dela ali. E dois dindos cuidando, alimentando, dando carinho. E aí, Luiz, eu penso que isso aqui, dindo, é uma estratégia de aquilombamento. Porque quando as crianças liam essa história, elas liam e, assim, eu achava, não, é muito pessoal, não, é muito do Ricardo. As crianças dos mais pequenininhos já conectavam com seus padrinhos, com as suas madrinhas, né? E as crianças que haviam perdido alguém, né? A gente vem de uma pandemia, a gente sabe que muitos corpos pretos são assassinados todos os dias. E quando a gente está falando aqui agora, um corpo preto está sendo vitimado pelo Estado, a gente sabe que essas crianças puderam ter o direito ao luto. Na sala de aula se parou, em casa se parou para conversar sobre o luto. Coisa que a gente não tinha o direito. Não tinha. Não tinha. Então, é um livro que é muito sensível para mim, é um livro que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Ainda não vou mexer nele, né, porque não vou trazer ele para o meu selo, mas mais para frente eu vou trazer ele para o meu selo também, vou mexer na estrutura do livro, vou trazer algumas questões, né, porque quando você mexe no livro, você tem a oportunidade de reconstruir, né. E o meu selo na editora. Esqueci o nome da editora agora. Adoleta? Adoleta, obrigado. Quando a apresentadora faz o trabalho, né? É porque eu fiquei tão emocionado falando de Dindo com a editora Adoleta. A gente tem um trabalho muito legal de fazer audiolivro, fazer videoclipe e de fazer também produtos didáticos, né? Então, assim, a criança. E uma música. Então, você tem um livro com pacote completo. Que legal. Né? Então, de repente, ter uma música sobre Dindo ia ser incrível, mas, como você falou, nesse momento não estou pronto emocionalmente para revisitar essa história. E aí, Luísa, é importante a gente falar sobre isso, né? Sim. O quanto o escritor ele é humano, o quanto o professor ele é humano, o quanto o homem preto, a mulher preta é humana. Né? Porque as pessoas, às vezes, esperam da gente sempre que a Luísa Mandela seja a potência de estar em todos os lugares com a coroa. Tem dias que a nossa coroa vai ficar um pouco descansada. Vai. A gente não vai todos os dias conseguir enfrentar um racismo que nos ataca desde que a gente sai de casa. Né? E alguns colegas não entendem isso. Algumas pessoas não entendem que a gente tem dias em que a gente não tá bem. Exato. A gente tem esse direito. E o escritor tem esse direito de escolher quais são as lutas que ele vai escolher, quais são as escritas. E é um pouco sobre isso. E Dindo foi uma luta que eu escolhi escrever e que tem reverberado muito em muitas vidas. Ai, que lindo. Realmente. E você tem o direito de revisitar a hora que você Sim. achar que deve. A gente tem que ter o direito de se acolher enquanto pessoas pretas, que muitas vezes não são acolhidas, porque é o que você falou, né? As pessoas têm a visão de que a gente tem que ser forte o tempo todo, de que a gente tem que ser altivo o tempo todo, de que a gente não chora, de que a gente não tem sentimento. E não é isso, não é por aí. Mas a saúde mental precisa realmente caminhar junto, tá em dia. É uma coisa que eu pautei aqui no primeiro e agora falando. Quanto é importante a gente se cuidar. Mas a gente tem que ter a oportunidade de, porque nem todas as pessoas pretas têm também, né? Sim. E eu acho que a literatura é um caminho para isso. A literatura infantil é um caminho para isso. E a literatura preta infantil precisa passar por esse lugar. Né? Se não por um lugar de cura, que não seja um lugar de adoecimento. Exato. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você escreve também. Porque tem coisas que vocês produzem, que a gente produz, que não tem um cuidado e ao invés de gerar cura, gera adoecimento. Sobretudo se você é uma pessoa não negra, né? Pensa bem antes de escrever um livro, avalia, pensa no seu limite. Não vou usar lugar de fala, que é um conceito que está sendo um pouco usado de forma equivocada. Sim. Porque as pessoas falam assim, não é meu lugar de fala. Aí sai por aí fazendo um monte de atrocidade e reproduzindo um monte de coisa. Não é sobre isso. O lugar de fala diz sobre você compreender que, com relação ao espaço de mulheres pretas, a Luísa tem essa voz. Mas eu, enquanto homem preto, tenho o papel de reconhecer quais são os meus privilégios, de lutar para que ela tenha acesso a meios, a recursos que eu tenho enquanto um homem preto que tem um lugar diferente em relação a ela e que eu preciso fazer parte da construção dessa luta. Né? E que, às vezes, ela não vai ter respostas para tudo e que eu preciso, às vezes, ter essa resposta não para silenciá-la, mas para dar um suporte efetivo. Então não usem o lugar de fala para criar literatura, para criar projetos ou trabalhos para ser o isentão, não. Tá? Use o conceito da maneira correta.
Ai, toma. Eita. Não, é. E assim, complementando o Ricardo, pode não ser seu lugar de fala, mas pode ser seu lugar de agência. Porque o lugar de agência é de todos nós. A gente tem que parar de se isentar assim. Porque a luta antirracista é de todo mundo. A lei 10.639 que a gente fala é para todo mundo aplicar, não é para Ricardo, nem Luísa, nem Joana. Uhum. Somente. É isso que ele está falando, é um banco isentão. E se for pensar numa escrita, a gente também tem que pensar no que a gente escolhe para ler. Sim. Né? Você falou no lugar de escritor, eu vou falar no lugar de leitora. Hoje eu faço uma limpa mesmo no que eu vou ler. Porque nem tudo que a gente lê também vai nos curar e vai nos acrescentar. Então, né, quantos escritores negros a gente lê? Leu e lê ao longo da vida? Indígenas? Sim. Pessoas trans? Quantas pessoas que fazem parte do outro, porque tem, né, a branquitude e os outros? Uhum. Quantos desses outros nós lemos? Né? Então é a gente começar mesmo a se ler, se prestigiar, porque tem muita gente boa que escreve. Tem o Ricardo, tem o Otávio Júnior, Sim. tem Kio San, tem Marcos Cagé, tem muita gente. Soninha. Sinara Rubia, Sônia Rosa, que eu quero trazer pro Mandela Pode, tá? Sônia Rosa, vem pro Mandela Pode. Né? E quantos outros, Kio San, que fazem um trabalho incrível. Sim. Né? E que a gente pode ver que é possível ter uma literatura negra afetiva positiva. É possível. E pensar também, Luiz, assim, que é muito difícil você ser escritor no Brasil, né? Ainda mais ser um escritor preto. Hoje em dia, agora eu tenho acesso a editoras grandes, né? Uhum. E vou lançar livros por editora grande também. A Luena Gábala vai sair, acredito que na altura do podcast, vai ser relançada por uma editora grande, né? Que comprou os direitos da obra comigo e vou relançar. Porque esse mercado editorial, né, da literatura preta, é um mercado muito difícil. Você sabe muito bem disso. Sim. É um mercado muito difícil, né? E aí, quando você começa como editora, trabalhar como editora pequena, uma editora preta, você sente uma vontade de crescer mais, de estar em mais espaços, de levar seu livro para outros lugares. E às vezes a editora não consegue acompanhar esse ritmo, né? Todo o trabalho de divulgação dos meus livros foi feito por mim, né? Todo o trabalho de enviar para pessoas de referências foi feito por mim. E é cansativo o autor fazer esse trabalho. Mas eu decidi ser um escritor-professor. Não ser um professor e escritor. A minha prioridade hoje é ser um escritor. Eu acredito que a literatura é uma possibilidade de cura, né? Ser professor só se faz coerente partindo desse lugar da literatura e da minha autoria, né? Porque foi nesse lugar que eu surgi, né? Eu já era autor-professor. E quando a gente vai, né, para a editora Adoleta e cria o nosso selo, é muito nesse lugar de aquilombar. É muito nesse lugar de controlar o meio de produção também, né? Quando eu tenho meu selo, eu tenho a possibilidade de publicar em breve um livro de Luísa Mandela, que a gente já está aqui conversando, um infantil de Luísa Mandela aí, que é meu grande objetivo, né? E outras pessoas pretas, mas é publicar o livro com dignidade, sabe? Com bom lançamento, estando nas livrarias, estando nas feiras, estando nos espaços, com uma estratégia de marketing. Porque não dá pra gente lançar um livro e deixar que o autor trabalhe ele sozinho, como eu trabalhei. Pra mim foi muito bom, porque eu cresci. Sim. E hoje eu tenho condições de ter meu selo. Mas tem pessoas que não querem isso, sabe? Então, assim, pensar que existe uma concentração desse meio de produção literário e que a gente ainda não tem acesso. Eu estou conseguindo acesso agora, estou trabalhando com 2 editoras grandes para lançar alguns projetos. O livro Barbante vai sair pela editora Zit, que é um livro incrível, Luiz, assim, você vai ficar encantada. Não foi o que você pediu para eu olhar, não? Pedi. Ah, é! É que a gente faz tanta consultoria um com o outro que eu esqueci. Luísa já leu o Barbante. Eu já leu. Eu tava. Gente, deixa eu contar essa história. Conta. Rapidinho, eu tava na rodoviária, tava em São Paulo, na rodoviária. Aí o Ricardo me manda: Luísa, eu tô escrevendo um livro, eu queria que você visse. O que você acha? Você pode criticar, lembra? O que você não gostar das imagens, do texto. Eu falei, Ricardo, tem certeza? Eu tô na rodoviária, tô indo pro Rio, tô esperando aqui o ônibus. Ele, não, pode criticar. Falei, essa imagem aqui eu não gostei, aquela outra eu não gostei, eu acho que isso aqui pode mudar. Ele, meu Deus, se for assim, não vai sair imagem nenhuma. Ele falou, Luísa, que isso? Eu falei, não, você pediu pra ser sincera. É verdade.
Você pediu a verdade, eu falei, aí cabe a você. Eu dei minha contribuição pro barbante aí. E a gente conseguiu mudar bastante coisa, né? É, Assim, eu acho que isso é importante. Era a fase de análise do esboço do livro, né? Para quem não sabe, você escreve um livro, vai para o ilustrador, ele faz o esboço dos desenhos e você aprova ou não aprova, né? Então esse é realmente o momento da gente criticar. E pensando muito nisso, né? O quanto, mesmo estando numa editora grande, eu tive a autonomia para conseguir chegar e falar, não, isso eu não quero, é desse jeito. Então, não é só chegar numa editora grande, é sim. chegar numa editora grande com a possibilidade de dialogar, né? Então, a gente foi uma editora que conseguiu ter um canal Uhum. muito aberto para mim. A ilustradora Juliana é uma pessoa não negra, mas uma pessoa não negra periférica, né? E como o livro fala de subúrbio, né? Sobre Aham. como o barbante cruza as nossas vidas, eu quis escolher alguém suburbano para ilustrar e também trazer uma pessoa não negra, até para mim, para ser uma oportunidade de letrá-la para a Uhum. ilustração, né? Perfeito. Porque com as nossas interlocuções, a gente fez várias construções em conjuntos. E ela me perguntava, por que que isso não pode, Ricardo? Né? Porque tinha um desenho que a criança estava descalça, né? Em algumas partes. Aí ela, por que que eu não posso colocar a criança descalça? Eu quis colocar a criança num lugar de confortável. Sim. Não pode colocar a criança descalça porque tem uma ligação, aí eu vou lá na missão artística francesa, Debré e Rugendas, né? Hum, De como isso esteve nos livros didáticos, estimulando e participando da construção dos livros que retratam as crianças pretas, escrito por pessoas não negras, né? E aí eu expliquei isso, então a gente conseguiu construir juntos, né? E aí eu mando mapa de referências, né? Então eu acho que a gente precisa construir uma rede de aliados, né? sim. Nem sempre a gente vai ter aquele ilustrador preto que vai estar disponível, e eu acho que também não deva ser só o papel do ilustrador preto ilustrar pessoas pretas. Eu acho que a pessoa branca precisa ser não negra, né? Não dá pra falar mais branca, porque senão as pessoas ficam meio sentidas aí, a Não, pode branquitude é falar branco sensível. sim. A gente tem que racializar o branco. Ele é branco e tá bom. É, porque a branquitude é meio sensível. Não, a branquitude tem um ego frágil, algumas pessoas, mas gente, a gente tem que racializar o branco. Racializar o branco, Porque é. o preto é o preto. A gente fica discutindo entre a gente quem é preto e quem não é. O branco é o branco. O não negro é o branco. É o branco. Legenda, o não negro é igual a branco. É É. porque eu sou a Luísa sabe que eu sou uma pessoa mais da paz. Estou tentando ser, né? Mas eu acho que as pessoas, os ilustradores, precisam aprender a nos retratar, Sim, sabe? Não é botar a gente com beição, com narigão e gigante, não é fazer caricatura da gente, né? E eu perfeito. acho que precisam abrir os nossos livros, né? E ver como nós queremos ser retratados. Ou perguntar como é que a gente quer ser retratado. No Dindo, todas as ilustrações são baseadas em fotografias. Ah, Então não bacana. teve erro, né? Então, Aham. assim, não teve para onde fugir. Luena Gaba foi uma ilustradora preta, né? Ai, gente, E fala aí, sobre essa Luana. edição de Luena Gaba é uma edição que está encerrada, né? Não vai ter mais esse aqui. Ganhou um prêmio, vai estar numa exposição do Sesc de São Paulo. Uau. Escolheram duas ilustrações, essa ilustração aqui, né? Que fala sobre os cuidados das ervas, né? E essa aqui, que é ela olhando para o espelho e se reconhecendo como rainha. Olha que lindo. Foi uma ilustração de muito sucesso. Eu consegui vender quase 500 cópias desse livro, sem nenhuma divulgação, sem nenhum apoio, Cara. sem nada, sozinho, assim, no corre, sabe? Muito no corre. E foi um sucesso, né? Você É. conseguir quase vender isso tudo de livros. E contou com a participação aqui na contracapa, né? Do Eliseu Banori, Luísa Mandela, Camila, né, que também esteve aqui no podcast, Esteve do com a Aua. aula. Então, assim, é um livro que é um anticonto de fadas, né? Eu fui É. provocado a escrever um anticonto de fadas e eu escrevi esse anticonto de fadas que foi um presente na minha vida. Eu acho que Luena é um ser encantado, assim, sabe? Sim. E ela soprou essa história pra mim. E eu quis que ela tivesse vitiligo por uma questão de ter tido um aluno com vitiligo no rosto e que se sentia muito mal com isso, Nossa. né? E eu achava que ele era uma criança. Uhum. Como todas as crianças são crianças, né? A gente não tem que demarcar as crianças pela diferença. Sim. E isso não só a criança negra, né? Mas acho que toda a criança. A criança, ela é diferente e ponto. Ela é criança. A diferença não pode ser um ponto de segregação, de redução. Tem que ser um ponto de você perceber, compreender, adaptar e trabalhar. Claro que você tem que trabalhar com essas diferenças, mas não utilizar isso como uma forma de separação e de segregação, né? Então eu criei esse livro e eu fui contar na escola Embaixador Barros Hurtado, né? Lá com Aham. a Mônica Aniceto. Sim, sim. E é,
ela trabalhou com os alunos do livro, os alunos do sexto ao nono ano, e eu Bacana. quase apanhei, né, quando eu fui contar a história, porque as meninas ficaram muito chateadas Ah, pelo fato do autor ser homem. jura? Sim, elas Olha. quase bateram em mim. Ah, mas como assim? Uma menina levantou a mão no meio da contação de E- histórias. Como assim? Você é um homem falando uma história de feminista? Aí eu virei pra ela assim, e expliquei, olha, nós, homens pretos, nós somos mulheristas, nós não somos feministas, né? A gente se Aham. inspira em Lélia Gonzalez, muito no processo que ela tem de construção de movimento coletivo de luta das mulheres pretas, em que as mulheres pretas são formadas no coletivo pelos seus filhos. Aham. E os homens pretos também estão nessa luta. Diferente do feminismo, que vê uma separação, o mulherismo ele compreende que o homem preto também sofre com a violência, sofre com a segregação, sofre com a violência policial extrema. Estranho. Então eu expliquei para ela, olha a oportunidade que eu tive de conversar sobre mulherismo, né? E aí Aham. quando eu falei Lélia Gonzalez, aí elas, a gente conhece a Lélia Gonzalez. Olha. Aí eu, então, é sobre a Lélia Gonzalez que eu tô falando, é essa que vocês conhecem. E tinha uma aluna que estava com depressão há algum tempo, eu fico arrepiado com isso, né? Que ela tinha vitiligo no rosto, né? E aí, quando contaram a história na turma dela, a Mônica contou, ela disse: Eu sou a Luena. E os colegas: Eu sou a Luena. Ela é a Luena. Que E ela deixou de lindo. ser, ela virou a Luena, virou a rainha Luena. E nesse processo, ela diminuiu as crises eu tenho a mensagem da Mônica no celular para mostrar. Diminuiu as crises de ansiedade dela, Que né? lindo. E quando eu estive lá, ela ficou perto de mim o tempo inteiro. Eu falei: Você é uma rainha. E ela perguntou para a Ah, professora: Será que fui eu que visitei ele num sonho e pedi para ele contar a minha história? Aí eu falei para ela não. assim: Pode ter sido, porque a Luena me contou essa história num sonho. Olha. E a gente vê o quanto não é bobo você escrever sobre isso, sabe? E o quanto uma criança que eu nunca vi na vida, eu consegui impactar na vida positivamente, assim. Então, Luísa, é essa literatura que a gente tá falando, sabe? Ah, e não, em quantas crianças você já impactou com essa literatura? Você não tem nem noção mais, né? Não, eu fico pensando assim, sabe? A gente tá em algumas feiras nas escolas de samba, né? Sim. E é um espaço muito importante porque os nossos alunos conseguem nos ver, assim, né? Como escritor e tal, presencialmente, né? E eu tava comendo açaí, que eu adoro um açaí, né? E para quem sabe, eu sou taurino, né? Então, meu momento de comida é momento de não mexa comigo. E aí chegou uma turma gigante. Eu acho que você tava nessa hora. Chegou uma turma gigante de quinto ano, Aonde? Na Mangueira, na na Portela? Na Mangueira. Mangueira. Porque a Debume tá no material do quinto ano desse Ah, semestre agora. sim. E chegou uma turma gigante, assim, eles me olhando assim, será que é ele? Mas será que é ele? E eu aqui com o meu açaí pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Aí eu pensei assim, vai acontecer alguma coisa. Aí eu já me preparei psicologicamente para abandonar minha comida, né? Que é um processo pro taurino abandonar a comida. Avisei para ninguém mexer, nem comer na minha comida. E fui conversar com as crianças. Aí nisso a professora virou e falou, antes de eu começar a conversar, a professora virou e falou assim, gente, é ele mesmo, é o Ricardo. Aí já veio uma nuvem de criança pra cima de mim. Ainda bem que eu abandonei meu açaí, que senão ele tinha caído no chão. Eu ia Aham. ficar bem chateado. Eu ia pedir outra professora. Lógico. E aí as crianças falaram, nossa, é você, eu amo a Debume, não sei o que e tal. E o menino veio no meu braço, já me abraçou e começou a chorar. Ah, E chorava copiosamente, não, não dizendo tava não nessa que hora. gostava muito da história e que não sei o que, Ah. gostava muito de mim. Aí eu falei, olha, para eles, né? E eles vieram me acompanhando para tirar foto. E aí foi uma confusão na feira, porque eles tinham que se cadastrar, não queriam mais se cadastrar, queriam só ficar agarrados em mim. E aí, quando a gente foi conversando, falando, olha, eu sou Ricardo, sou só um Ricardo, né? Sou Uhum. ex-aluno dessa rede também, igual você, já usei esse uniforme. Não, esse uniforme meu era mais bonitinho, era aquele que tinha o bolsinho costurado, tinha Aham. aquela bermuda social, a gente tinha que usar aquele tênis mais sapatênis, né? E já estudei nessa rede, né? Sou uma criança que viveu essa rede de ensino. Morei em Rocha Miranda, no Morro do Faz Quem Quer, ali, no pé do morro. E vocês também podem ser escritores. E aí o menino chorou mais ainda, né? Como Ah. assim? Você estudou em escola pública? Eu falei, estudei em escola pública. Como assim você morou em favela? Morei em favela, Aham. né? E só não moro mais em favela por conta da violência e Claro. tal. E aí ele virou e falou assim: Caraca, tio, que legal. Né? E aí eu levei eles na mesa onde estavam os meus livros. Aí dei livro, autografei, tiramos fotos e conversamos. E eu passei mal até, né? Aham. Porque é uma emoção que eu não estava preparado, né?
Por mais que a gente faça um trabalho intenso, divulgue, esteja nas escolas, né, cede o material para estar nos livros didáticos e tal, no material didático da rede, você não tem a dimensão do impacto que você tem na vida de uma criança. Não E tem. era um menino pretinho assim, igual a mim, gordinho, bonitinho. Aham. Cara, podia ter sido eu, sabe? Eu sempre me vejo muito nessas crianças, assim. E quando eu vejo uma menina, né? E assim, nesse dia as meninas também, assim, muito nessa perspectiva, dessa cobrança, né? Sobre a personagem, assim. Sim. Quando é que vai sair o livro 2? O que vai acontecer com a Debume? Né? E quando uma aluna me pergunta por que eu, um homem preto, escrevo sobre mulheres, eu fico feliz. Uhum. Porque é uma literatura de acesso. Porque se a gente chegasse para uma autora branca perguntando por que ela colocou aquele personagem daquele jeito, ou por um autor branco que tem aqueles personagens que são estereotipados, por que colocou daquele jeito, com certeza eles iam se inflar de ego e talvez não iam nos responder e iam sair de cena. Exato. Ou então iam dizer que a gente estaria se Se vitimando. vitimizando. Se vitimando. É. E aí, quando uma criança chega para mim e pode falar o que ela quer sobre os meus livros, né? Ah, eu quero contar mais uma história. Ah, não, mas uma história não. Tudo bem, a gente não conta mais uma história, a gente conversa. Gostaram da história? Não. Sempre tem aquele que não, né? Sempre tem. Aí eu pergunto, por que não? Ah, não, por isso, isso, isso. Uma vez a gente estava num evento do Sesc, né? E o Sesc comprou alguns livros para distribuir para as crianças, dessa Aham. edição aqui. E aí o menino levantou a mão, fazer uma pergunta, televisão cobrindo, gravando, fotografia, minha família no fundo, né? O que é mais importante, né? Porque eu levo vó, mãe, tio, tia. Aham. Porque um homem preto, quando ocupa um espaço de visibilidade, ele não chega sozinho, Não não, né? chega. Porque minha mãe precisa me ver. Minha mãe tá em todas as feiras. Aham. E aí o menino falou assim, levantou a mão, falei, pô, eu vou fazer uma pergunta, que legal. Se eu não quiser levar o livro para casa, eu posso? Aí eu, claro que pode, mas você pode levar para casa e dar para alguém que você gosta, ou para sua professora. Lotado o negócio, assim, lotado. Ai, meu Deus. Aí eu aproveitei para falar, né, sobre a literatura é uma coisa, é um produto de consumo. Aham. Então tem crianças que não vão querer comprar o livro do Ricardo Jarrem e vão querer comprar o livro do Emicida, vão querer comprar o livro da Sônia Rosa, do Otávio Júnior, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu falei sobre isso, sobre a gente também não criar uma literatura de obrigação. Tem Aham. que ser por gosto, por escolha. E a criança, ela tem essa liberdade, tem esse direito. E aí a minha mãe ficou rindo a beça, assim, que minha mãe agora é figura tarimbada em todas as feiras, né? Sua mãe é dessas agora. E ela também fala, né? O que ela gosta, o que ela não Fala. gosta. E ela com os seus livros? Assim, é uma relação incrível, né? Primeiro dizer que um dos livros que eu dei pra ela, até antes dos meus, foi a Maternidade Preta, né? Sim. E ela leu o livro inteiro. Quando conheceu Tainá, ela ficou. Também tá aqui com a gente, né? No pod. Já gravou. Já Segundo gravou. episódio é com o Tainá Break. Conheceu a Tainá, ela ficou apertando a Tainá. E minha mãe tem a mania de apertar a bunda das pessoas pretas. Meu Deus. É totalmente equivocada, mas fazer o quê, né? Depois de uma certa idade, Não tem eles filtro. ganham alguma permissão. É. E aí apertou a Tainá todinha, agradeceu bastante pelo livro e cobramos até o volume 2 pra ela. Cobrou o volume 2, é. E aí, Tainá? Mas eu acho que a Tainá vai ter que fazer o volume 2, que esse livro é muito bom. Que eu sou coautora também, tá, gente? Mães Pois Pretas de é. Maternidade E que aí eu Solo, levei novidade. autografado pela Tainá, pela Luísa e tal. E minha mãe leu esse livro, ela gostou muito, né? Porque minha mãe é uma mãe solo, né? Sim. E quando ela lê os meus livros, ela gosta bastante, assim. Ela fica assistindo com os olhos brilhando, sobretudo assistindo, né? A forma como as crianças interagem comigo, assim. Sim, que bacana. Porque tem gente que quer dourar muito a pílula, né? Que Uhum. quer fazer um espetáculo, que quer... Cara, só senta e escuta a criança, sabe? Pede permissão pra você falar, sabe? Chega numa escola, sabe? Dá licença, é o geral, né? Dá licença, tô entrando, desculpa invadir seu espaço, seu tempo, atrapalhar seu planejamento e a sua rotina. Você não é uma estrela. E mesmo se fosse uma estrela, e mesmo se fosse a pessoa mais tarimbada do mundo, saiba entrar. As escolas são espaços sagrados de aprendizagem. E sagrado no sentido laico da palavra. Sim. Né? E tem gente que não sabe, Luísa, chegar lá. Se eu tô chegando com a minha história, com a Debume, é porque a escola permitiu, os professores permitiram, os diretores permitiram, os familiares permitiram e as crianças permitiram. Então, eu sento, boto a minha coroa, né? Boto lá aqui, pá, conto a minha história, uso minha luva de conchas, né? E deixo fluir. E a cada contação de histórias, a história flui de uma maneira diferente.
porque parte da interlocução, parte do diálogo. Não é chegar lá, abrir meu livro e contar a minha história. Que é a Aham. história de Adebume, Luena Gaba, Dindo, Barbante e tantos outros livros meus que vão sair, que espero até agosto já estejam aí encaminhados, né? São histórias coletivas, sabe? Não dá para eu levantar, olhar para cima, não, me abaixar, Uhum. sabe? Ficar ali com as crianças, deixar que elas falem qualquer coisa, porque, infelizmente, para as crianças pretas, periféricas, faveladas e alunos da rede pública, a escola pública ainda é um dos poucos espaços de existência. Sim. E é muito triste dizer isso. É. Então, quando a gente entra nesse espaço, a gente não tem que rivalizar com a existência daquela criança. Eu fiz uma contação de histórias, né? E uma menina tirou foto com a minha coroa. Uma menina linda. Aham. E a foto, tipo, bombou, viralizou, assim. É sobre isso. Eu quero ser a ferramenta e o instrumento para que essa criança se veja no lugar de realeza. Eu quero ser a ferramenta e instrumento para esse professor, professora, escritor, escritora, saia do seu lugar de inércia e comece a se movimentar. O instrumento, não o protagonista. O protagonista ou a protagonista já está escrito. Foi Doutora Edia Leda, Abdias do Nascimento, sabe? É Dona Conceição. São tantas pessoas que fizeram tanto pela gente. Quem é o Ricardo Jarrem? O Ricardo Jarrem é um menino. Como a gente volta para o começo da conversa Sim. e pensando na circularidade de Azoilda, né? Porque a nossa coerência vem desse lugar do circular. Vem. Vem. Ai, gente. Porque é isso. Para que a gente estivesse aqui sentado fazendo podcast, muitas dessas pessoas tiveram que ser presas, Uhum. agredidas, cerceadas, isoladas, né? Exiladas, Sim, né? Assassinadas. A gente aqui não está falando apenas de um podcast. sim. A gente aqui está falando de vida. A gente está falando de circularidade, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de encontro e a gente está falando de possibilidades. Uhum. Quando você fala sobre o seu trabalho, você não está falando sobre você. Você está falando sobre uma coletividade. E Uhum. você está falando sobre infâncias no plural. Infâncias negras. E crianças negras que precisam se ver e crescer sabendo que elas podem ser e fazer o que elas quiserem. Se elas não quiserem ser rainhas, Uhum. tá tudo bem também. Sim, como Luena Gaba. Se elas quiserem ser a Luena Gaba, tá tudo bem. Mas elas têm que saber que elas têm possibilidades. E é isso que você traz com o seu trabalho incrível. E é isso que quando eu crio a minha filha Alice, que eu às vezes chego no trabalho falando de um caso de Alice, e que não é mentira, gente, Alice é realmente essa criança. Que o Ricardo, inclusive, está devendo uma debume para Tô Alice. devendo uma debume. Meu Deus. Entendeu? Porque ela cobra. Ela é a criança que questiona. O áudio. Tio Ricardo, a debume que você me prometeu na Portela e dá a data ainda que eu prometi. Ela é dessas. E aí eu fico pensando, tô criando bem? Tô criando bem, Tá né? criando bem. Tô criando bem, né? Porque aí eu tenho que fazer uma avaliação de também. Ela é empoderada demais. Uhum. Mas nós fomos, e não por culpa dos nossos pais, é por culpa mesmo da estrutura da sociedade, nós fomos silenciados, né? Uhum. Então a gente passou uma infância tipo, criança não se mete em conversa de adulto. Sim. Criança não tem que dar opinião. Criança vai pro... A Alice, ela se mete, ela dá opinião e ela muda o rumo da conversa. Se eu e Wagner estivermos conversando algo que ela não esteja a fim de ouvir, ela vai entrar no assunto dela da escola Não é? e a gente tem que entrar no assunto dela. E é isso. Hoje, essa infância que a gente está tendo a oportunidade de presenciar é uma infância já mais potente, né? Mais, acho que mais feliz. Assim, não sei, nós fomos felizes. Fomos. Eu fui feliz na minha Sim. infância. Mas eu também passei por muitas coisas Uhum. que, de repente, a Alice não vai passar. Eu acho que é uma infância com mais autoria, né? É isso. Porque eu acho que é o processo de educação racial, assim. Eu acho que sua mãe, seu pai, minha mãe precisaram barrar muitas coisas para não chegar até a gente. Talvez não se meter numa conversa, uma forma deles nos protegerem de assuntos sensíveis que poderiam nos adoecer Sim, ainda mais. sim. Né? Então eu acho que é um pouco sobre isso. E a nossa geração já vem de um outro lugar de cuidado, né?
E você fala da Alice, não é só a Alice que tem essa liberdade de ser criança, assim. Eu fico muito feliz que os alunos das escolas públicas estão com essa pegada nas salas de aula. Uma das experiências muito que eu fiquei assustado Aham. foi que eu estava no Complexo do Alemão, numa escola, né? E aí a gente estava aguardando e tal para tipo uma atividade, e aí estávamos lá. Qual era a conversa? Quem é teu orixá de cabeça, fulana? Yansan. Quem é teu orixá de cabeça, fulano? É Oxum. Ah, a minha pombagira é essa aqui. Gente, 9 horas da manhã de uma terça-feira. E aí vieram pra mim, né? Quando eu já abri a confiança, né? Começaram a perguntar qual era meu orixá de cabeça, qual era a minha religião, qual não sei o quê, qual não sei o que lá. E eu fiquei pensando assim, eu chorei essa hora, assim, caiu Aham. uma lágrima bem forte, assim. Eu nunca tinha o direito sei lá, no meu, de sexto ao nono ano, de poder falar sobre isso na escola com os meus amigos. Aham. E eles e elas estavam desenhando os orixás ali. E Olha. começaram a falar sobre o processo de feitura de santo e tal. Eu falei, gente, que mundo é esse que eu tô? Né? E aí, teve uma menininha também, aí pensando agora na educação infantil, né? Os maiores estão Sim, nesse vibe acelerado, né? que bom. Na educação infantil também, né, cara? Porque sempre as crianças fazem abraço coletivo em mim, né? E aí Aham. tinha uma menina com cabelo de black, a coisa mais linda. Linda. Primeira coisa que eu já falo pra vocês, não toque no black da criança preta. Isso aí, não Não toque. toque. Que elas já estão empoderadas pra falar sobre isso. E não Sim. deve se tocar mesmo, não. De ninguém. E aí, na hora do abraço, amassaram o Black Power da criança. Ah. Gente, ela ficou irritadíssima. Pequenininha. Maternal, tá? Maternal, Luísa. Pequenininha. Aí chegou, aí eu fui ajudar ela a arrumar o cabelo dela. Ela falou assim, não, não. Não, professor, não, não, rei. Que me chamava de cada Aham. coroa. Não, rei. A minha mãe faz isso, isso, isso no meu cabelo e eu sei como arrumar. E foi lá, tudo ela. Ela acertou. Eu Que falei, desculpa linda. por ter querido te ajudar. Não, é porque eu sei. Eu sei, eu não gosto que mexa no meu cabelo. Linda. Linda. Então, assim, é esse movimento. As crianças já falam: o meu cabelo é igual ao seu, a minha pele é igual à sua, a pele do meu pai, da minha mãe é igual à sua. Então, a gente está num processo, e também, assim, de que as crianças estão instrumentalizadas tecnicamente. Exatamente. Não vá cometer racismo com essas crianças, não. Das mais pequenininhas às maiores. Intolerância religiosa, nem pensar. Porque essa galera tá formada, né? E aí eu acho que eles ouviram muito Djonga, né? Aham, estão ouvindo bastante. Estão ouvindo muito Djonga, mas muito numa pegada de saber quais são os seus direitos, sabe? Isso é muito De se importante. organizar coletivamente, de nomear as coisas. Isso é racismo, isso é misoginia, isso é homofobia, né? Eu quero usar o banheiro de acordo com o meu gênero, sim. Eu quero que tenha esse conteúdo na minha sala. Mas por que que você está falando de reinados começando por Europa? Né? Feudalismo, tem feudalismo no Brasil? Qual a importância de estudar isso? E isso eu escuto muito dos professores não negros, ou Aham. seja, na legenda, os brancos, das dificuldades que eles têm, porque os alunos eles estão cobrando esse conteúdo. E Perfeito. cobrem mesmo. E Cobrem pais, mesmo. cobrem mesmo. Né? E cobrem na dimensão correta. Porque isso incide em política pública e isso Exatamente. incide também nas ações das escolas particulares. Né? Porque tem muitos alunos nossos que são bolsistas ou que têm pais de classe média que conseguem pagar uma escola particular, Sim, né? Que é uma escolha também. E aí também tem muito sobre isso, né? tem. A gente pode escolher que lugar o nosso filho vai estudar, sabe? Se eu tiver um filho e quiser colocar numa escola cara, não tem nenhum problema. E eu quero que lá tenha uma educação antirracista de qualidade. Perfeito. Então, é não determinar o lugar do negro e compreender que essa garotada aí e que esses pais estão estudando. E não estão parando no básico, não, tá? Uma vez uma mãe foi fazer uma reclamação comigo, argumentando com Lélia Gonzalez, tornar-se negro, argumentando até com Fanon. Cara. Meu papel foi: sinto muito pelo equívoco, vou fazer vou encaminhar a sua reclamação e acredito que vai ser resolvido o mais breve possível. Porque nesse momento, né? E aí eu digo para você, professor, professora, educador, educadora, pai, mãe, ainda mais pessoas não negras, não tente argumentar Uhum. contra um erro. Por mais que não tenha sido um movimento de racismo meu, mas de uma outra pessoa, né? Às vezes, quando você está no lugar de instituição, no lugar. Não tente defender. Ah, não, porque eu sou diretor de uma escola particular,
Meu papel aqui é defender a instituição e dizer que aqui não tem racismo. Meu Uhum. senhor, minha senhora, não. Escuta, acolhe, porque toda vez que uma pessoa preta fizer uma denúncia de racismo, é uma denúncia de racismo. Não tem que discutir. E tem que perguntar qual é a forma que a pessoa quer escutar e relatar o caso. Exatamente. E para quem? Às vezes não vai querer relatar para o diretor, vai querer relatar para um coordenador pedagógico, vai precisar, de repente, ter alguém do lado. Então, a forma e a condução desse processo não está na sua mão, não. Está na mão daquela pessoa que se sente mal. Né? E aí, se eu, enquanto homem preto, acolho e consigo ter essa percepção, a pessoa não negra e a pessoa branca tem sim que entender que é um lugar de ela ficar quieta. É o lugar de escuta. É o lugar de escuta. E é uma escuta sensível. Né? Não é chegar e falar assim, mas como algumas pessoas falam, Luísa, aconteceu esse caso de racismo porque o Ricardo mandou o filho dele, que um dia eu vou ter, em fé nos orixás, com Black Power muito grande. E aí atrapalhou as crianças a ver o quadro, e aí tudo bem o colega falar, tira esse cabelo de... Não, a culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima. Né? Não dá pra dizer, mas é porque você manda a sua filha muito colorida, com tranças coloridas. Não! Não, ela tem Eu direito. posso mandar uma criança com um fio de cabelo de cada cor. E tá tudo bem. Sabe? Não é determinar o lugar de cuidado, de escuta, de espaço da criança. E isso começa na literatura, passa pelo cuidado e passa pela garantia do direito. Uma criança que lê uma Luana Gaba, uma Debume, um Dindo, ela sabe que ela é linda. Ela sabe. Ela sabe. E não vai ser uma pessoa que tá adoecida e que é racista que vai tirar o brilho dela. Vai tentar, mas não vai conseguir. É isso. E é isso mesmo. As crianças não são as mesmas. Então, professores, educadores, a gente precisa realmente estudar. A gente precisa ouvir essas crianças, porque elas têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Quando a gente se coloca nesse lugar do palquinho do saber, de que a gente sabe mais, a gente sabe tudo, a gente não ouve o que elas têm a trazer. Porque a estrutura da escola é a mesma do século XIX. Quem tem que mudar somos nós. Sim. É a mesma. A carteira, a porta, a janela, o muro. É a mesma coisa, a escola é a mesma. Mas a gente, enquanto educador, a gente tem esse poder de mudar. Quando a gente ouve as crianças, a gente vê, essas crianças, elas realmente não estão de bobeira, não. Aí você vai trazer a mesma história que a gente aprendeu? Sim. Vai trazer uma história, entendeu? De que não trata nada do continente africano? A Bolsa Amarela, mas qual? Aquela do... Menina Bonita do Laço de Fita. Tem alguns autores, né, que as pessoas têm algum conforto em trabalhar, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não dá. Não gente, dá, ó. gente. Vai, Ricardo, Monteiro... fala aí. Não, ó. Ai, gente. Você que tá ouvindo a gente agora, né, que tem a sua biblioteca em casa, sabe aquela coleção do Monteiro Lobato, dos livrinhos amarelos? Vamos jogar fora? Reciclar? Não, jogar fora não. Vamos reciclar, sabe? Doa para uma instituição de catadores. Isso. E aí faz isso gerar um capital para essa pessoa. E nesse lugar que você, de repente, pode até ganhar um dinheirinho vendendo, né? Porque papel é pesado. Você pode comprar um livro da Chimamanda, você pode comprar um livro do Eliseu Banori, você pode comprar um livro da Sônia Rosa. Do sabe? Ricardo, do Otávio Júnior. Sabe? É pensar que, gente, já deu. Mas tem que ler com outros olhos. Não. Mas Ricardo, você corre o risco de ser cancelado falando do Monteiro Lobato. Gente, beleza. Eu acho que isso é importante, até pra gente poder entender que o nosso lugar de fala não vem do lugar de medo. O cara é nazista, mano. O cara é nazista. O cara trocava carta com a KKK. Não dá, mano, não dá. Não dá pra defender isso. Não, mas tem a poética da escrita do Monteiro Lobato. Não tem poética. Não tem poética. Não, eu deixo só pra fechar. Aonde estão os personagens negros do Monteiro Lobato? Pronto. Pronto. É só... Quer discutir? Eu jogo a devolutiva, tá? Sim. Onde estão os personagens negros do Monteiro Lobato? Sim. Qual é a narrativa que ele traz sobre esses personagens? Pronto, falei. Quer desconstruir isso? Uma hora dessa? Pois é. E o quanto esses imaginários, né, interferiram nas nossas infâncias. Quantos meninos foram chamados de Saci por conta do Saci do Monteiro Lobato? E que não tem nenhuma relação com o Saci da mitologia africana, afro-brasileira e indígena. Sim, não tem folclore. Nenhuma relação. Ele rouba, a palavra é essa, rouba uma coisa popular, traz pro livro dele, deturpa totalmente, né?
e ainda cria uma série de estereótipos sobre esses corpos. E a figura da mulher preta, né, da mãe preta, né, Serviçal. da serviçal, muitas das vezes é utilizada pelas pessoas brancas, é utilizada porque ainda Sim, para explorar o corpo da mulher preta, sim. como empregada, aquela pessoa que é quase da família, É quase da família. aquela pessoa que é muito próxima, sabe? E aí, foi uma literatura que foi utilizada para romantizar essa exploração. Sim, Para romantizar essa exploração e para romantizar essa segregação desses corpos. sim. Porque a tia Anastácia que cozinhava, mas quem ganhava fama era a Dona Benta. Exato, exato. E quando a gente diz para jogar fora, e dizer para jogar fora é metaforicamente e também pensar o quanto reproduzir esse discurso dialoga com. E vamos falar de ciência, né? Porque pra gente. Sim, Com higienismo, né? Que é o que ele conversava, que é o exato. com que ele dialogava, né? De Roquete Pinto, né? É falar de um lugar, né? De determinação do fracasso, né? De um lugar de criar chacota sobre esse corpo, né? Então, abandonar essa literatura é abandonar o projeto de democracia racial de Gilberto Freire, que Exatamente. está presente claramente nessa literatura. E vou citar Nego Bispo mais uma vez, né? Quando ele fala, ele critica o pluriétnico, né? Sim, A democracia racial, esse pluriétnico, ele foi forjado sem a presença de Luísa Mandela, de Ricardo, dos corpos pretos, dos corpos indígenas, dos corpos LGBTQIA+, né? Então, ao custo de quê? Do nosso adoecimento, né? E esse radicalismo que delegam pra gente, na verdade, é um movimento de grita. sim. De grita assim, ó, me vejam, me escutem. Parem de contar essa história que me adoece, Exatamente. sabe? Não tem por que eu chegar numa escola ou num centro cultural e ter um desenho de uma Emília. Eu acho, de verdade, as posturas, as falas da personagem totalmente equivocadas, as Uhum. construções dessa personagem, né? E o quanto isso, né, leva a um ideal, ainda mais ela que é pintada de branco, né? Sim, ela tem o rosto E aí, pintado. se botar uma criança branca pintada de preta, né? Pintada de branco, olha isso, gente. Não, não tem como. Então, assim, o quanto isso gera um processo de adoecimento, né? Tem tanta literatura boa, Tem. Hoje tem, gente. A gente não tem pode nem tanta literatura reclamar. boa. Hoje a gente tem muita literatura boa, hoje a gente tem muita possibilidade, né, Ricardo? Hoje a Sim. gente realmente tem, que a gente não tinha. Eu até entendo as pessoas assim mais velhas, né, que usavam, porque realmente não tinha. É igual Uhum. a Menina Bonita. Foi uma estratégia lá atrás que eu também já Já usei. usei, com Se eu certeza. falar que eu não usei, é mentira, né? É isso. Mas a gente vai o quê? Menino Poti também, Menino Deus. Poti. Mas a gente usou no momento que a gente não tinha outras Sim, alternativas. Hoje nós temos, a gente não precisa. Hoje a gente tem Ricardo, hoje a gente tem Kyo-san. Gente, o que é a que é Kyo-san? que o Sam? É a deusa, Que é. né? O que é a Kyo-san? Ela se conectou com a minha criança interior. Uhum. Eu compro as obras da Kyo-san para minha criança interior e para as crianças. E para minha filha, claro. Mas assim, antes da Alice, eu já comprava as obras da Kyo-san. E eu primeiro lia, assim, de cara, olha isso. Olha que se eu tivesse uma autora como a Kyo-san na minha infância, como eu seria uma outra criança já, É, né? Como a gente já seria uma criança mais empoderada com aquele mundo sim. do Black Power de Taiwan. Eu adoro contar aquela história, sabe? Cara, aquele Black Power, ela é uma rainha e ela usa um pano da costa e ela usa uma coroa de búzios, tipo essa, assim, até parece um Sim. pouco com essa. Então, assim, o quanto a gente, né, a gente teria uma infância mais fortalecida nesse sentido, né? E aí, as pessoas falam do bullying, né? Não, Sim, Ricardo, porque vocês sofreram muito bullying na infância, né? E aí pensar que nomear corretamente é racismo. essas literaturas adoecidas geraram o racismo vivenciado nas escolas, Sim, nas peças que eram encenadas, nas leituras que eram feitas. sim, Quem era escolhido para ser sempre o Saci? exato. Quem era escolhida para ser sempre a Dona Benta? Né? A tia Anastácia. E aí uma oposição entre a Dona Benta e a tia Anastácia que o livro traz. Né? E aí Exatamente. se cria a criança mais feia e a criança mais bonita da sala.
Quem estava na lista das crianças mais feias da Quem sala? estava? Quem é que não era abraçado? Quem é que não era escolhido para dançar? Então, eu penso que quando a gente eh, não é recria a literatura, né? Porque a nossa literatura ela estava presente na oralidade, está presente na Sim, oralidade sim. há muitos anos. Mas quando a gente veste essa literatura, quando a gente canta esse ponto da literatura, né, e traz ele escrito, é muito no sentido de reforçar a voz, assim. Eu não sou escritor sem a presença e a existência de uma Sônia Rosa, de um Otávio Júnior, sabe? De uma série de outros autores e autoras, sabe? Que fazem parte da minha vida. Sim. Porque essa escrita preta é uma escrita preta de essência de grupo, de bando, entende? Você não vai ver um escritor preto querendo vender só o trabalho dele. Uhum. Raramente. Ele sempre vai te indicar um outro livro de um outro autor que dialoga com o livro dele e que traz essa questão. Porque, diferentemente da proposta editorial, né, de grande divulgação, de grande impacto, né, a gente precisa pensar que muitos precisam do nosso espaço e da nossa visibilidade para chegar a alguns lugares, Sim. né? Então, hoje, a gente tem que reconhecer o nosso papel, a nossa importância. E aí, você que está ouvindo, enquanto pessoa não negra, pessoa branca, que tem alguma visibilidade, que tem algum espaço, não é dar a vez, mas consumir esses produtos. Ao ouvir o Mandela Pod, ao comprar os meus livros, a comprar os livros do Otávio, né? A comprar os livros do meu Celuaia também, Sim. lá da editora. De novo, esqueci o nome. Adoleta. Adoleta. É bom que eu esqueço o nome e a Luísa fala muito mais bonito. Fala de novo aí, Luísa. Adoleta. Aí, ó, com charme. É pensar que você tá estimulando. Não é o Black Money, que o Black Money é outra parada, mas tá estimulando um capital cultural, né? Tá Sim. estimulando que a gente consiga comprar as roupas que a gente gosta, Sim. sabe? Que a gente consiga pagar a nossa saúde mental, que a gente consiga estar em espaços de disputa, né? De presença, né? Eu acho que esse investimento financeiro, né? Que tem que ser feito na gente, que deveria ter sido feito na época da abolição da escravatura, né? Os Sim. meus bisavós, tataravós deveriam ter recebido uma indenização. Precisa ser feito ainda. Essa dívida histórica, ela não vai ser paga, Não vai. né? Não vai ser paga. Não vai ser pago em dinheiro, né? É, não vai ser paga em dinheiro. Porque é o que eu sempre falo, a gente luta por reparação, né? Sim. A gente luta por direitos mesmo, luta pelo bem viver, como ouvi Uhum. ontem de Mônica, né? A Mônica Cunha. A gente luta pelo bem viver, né? A gente não quer sobreviver, a gente quer bem viver. A gente quer comprar uma roupa legal. A gente quer viajar, a gente quer investir na nossa saúde mental. Uhum. E é importante a gente falar isso, que a gente quer existir, mas existir sem precisar se preocupar se a gente vai amanhã, a gente vai estar vivo, né? Esse é o nosso sonho, por isso que a É. gente trabalha. A gente trabalha para a manutenção da nossa existência e a existência dos nossos, né? E assim, a gente já está caminhando para o final do Mandela Pod. E assim, eu primeiro gostaria de te agradecer por tudo, assim, não só pela participação no Mandela Pod, mas por tudo que você representa para mim. Para quem não sabe, eu já trabalhei com o Ricardo na GAI, né, na gerência de alfabetização em anos iniciais. E o Ricardo falou: não, vem trabalhar aqui, faz uma entrevista e tal. E eu fui, né? Fui com medo, mas fui, né? E hoje a gente volta a trabalhar juntos na Geré, né? Então, da Gaia eu fui para Paulo Freire, Ricardo para Geré, enfim, agora eu tô na Geré, eu tô junto com o Ricardo de novo. Mas te agradecer, assim, por tudo, pela oportunidade que você me deu também de mostrar que eu poderia estar em outro lugar, em outro espaço Uhum. fora de sala de aula. Porque eu me lembro como se fosse hoje, do dia que eu saí da sala e fui para Gaia, uma criança chorava, ela se agarrou na minha perna, uma menina negra. E ela chorava, ela se agarrou na minha perna, tipo assim, e agora? Você é o meu espelho aqui, sabe? E você vai sair. E aí eu conversando com a minha mãe, ela falou, mas você vai deixar de impactar 20 crianças para impactar sei lá quantas mil, É. né? Então eu fui com esse pensamento, por isso que eu fui também, sabe? Eu fui por elas. E a gente trabalha pelas crianças, né? Porque a gente também passa por muitos desafios. E é sempre pelas crianças. Então, te agradecer, assim, agradecer por tudo, pela sua participação aqui, pela sua generosidade, por você ser quem você é. E falar que as portas do Mandela Pod estarão sempre abertas quando você quiser lançar
o seu novo livro, o seu novo selo, o que você quiser vir falar sobre, Uhum. sobre seus dreads, Cantar um ponto. cantar um ponto, o que você quiser, as portas estarão sempre abertas para você. Ah, Luiz, assim, eu fico sem palavras, né? Eu acho que eu gosto, como bom professor, né? E eu me inspiro muito na figura dos preto velhos. Eu acho que tudo tem que virar aprendizagem, né? Sim. E eu acho que você, pessoa preta que tá ouvindo a gente, e tá ouvindo um pouco, né, dessa nossa relação, minha e da Luísa, entenda que a gente não precisa competir sempre, Não. sabe? Às vezes tem um irmão, uma irmã sua que tem capacidades, habilidades até mais do que você e que você não quer levar para trabalhar com você porque Aham. você tem medo. Não tenha isso, Não tem. porque eu vi que a Luísa ela tinha um potencial que extrapolava até o meu, né? E eu vi, você precisa estar aqui nesse espaço, né? Sobretudo enquanto uma mulher preta, enquanto uma mãe preta, né? Porque incidir sobre política pública enquanto pessoa preta é uma oportunidade única. É. E a gente faz isso hoje, A gente faz. né? Então, quando eu convidei a Luísa, não foi para que ela ficasse o tempo inteiro ali, naquele lugar de equipe, de guy. Foi para que ela pudesse voar, conhecer o mundo, Uhum. sabe? E pensar sobre isso é pensar o quanto a gente precisa se curar. Não compete com o seu irmão, com a sua irmã preta, não. Não precisa. Hoje você vai estar em chefe, amanhã vai ser ela, vai mudar, vai dançar, as cadeiras vão rodar, mas a relação que vocês têm vão ficar para sempre. Sabe, a lição que eu quero que vocês tenham dessa conversa de hoje é que a gente precisa se curar. Não vestir o colonial, sabe? Às vezes você fica com medo de perder tão pouquinho, Uhum. sabe? E deixa de ganhar muito mais. Então, dê o próximo passo. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de ajudar. Não tenha medo de ser preto com potência, né? E uma potência que eu disse do caminho. Uhum. E não sozinho. Então, Luiz, eu te agradeço pela sua existência, agradeço a sua mãe por ter militado com ela, ter aprendido com ela, o quanto eu aprendi, né, no movimento negro. Sim. Agradeço a doutora Edialeda por ter nos apresentado e agradeço fazer parte da vida da Alice, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essas conexões, sabe? E que são saudáveis. Então eu me despeço agradecendo aos meus orixás, ao meu pai Xangô, né? E pedindo que a gente tenha esse cuidado de estender as mãos e sem o quilombo a gente não existe. Não, a gente não existe. A gente vive no coletivo, né? A gente precisa realmente andar em bonde, a Isso. gente precisa realmente andar em bloco, né? E é nessa coletividade que a gente garante aí, não garante 100%, mas a gente consegue ter a nossa existência, a gente consegue ser a gente, né? Uhum. Isso é tão importante. Então, te agradeço. Agradeço a quem está ouvindo aí o 7º episódio do Mandela Pod. Assim me despeço do 7º episódio do Mandela Pod, agradecendo a audiência, agradecendo ao Ricardo e até o próximo episódio, gente. Um beijo. Tchau, tchau.